Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez aqui no programa Bíblia no meu dia a dia. Isso mesmo, uma oportunidade que Deus nos dá todos os dias de parar diante da palavra dEle, onde Ele quer nos falar, nos instruir, nos orientar, fazer com que a nossa vida, a partir de então, seja governada, conduzida pela palavra de Deus. Essa palavra precisa iluminar cada passo que nós dermos, precisa iluminar o nosso caminho, porque essa palavra é o próprio Cristo, caminho, verdade e vida. Que eu e você abramos o nosso coração hoje para ouvir esse Deus que fala conosco e supliquemos ao Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí o seu texto, ou melhor, a sua Bíblia e o seu caderno, para que a gente anote o texto bíblico que nós vamos estudar hoje. O texto bíblico está, anota aí, em Josué, capítulo 6, versículos de 20 a 27. Josué, capítulo 6, versículos de 20 a 27. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. O povo inteiro lançou então o grito de guerra enquanto ressoavam as trombetas. Logo que o povo ouviu, ao ouvir a trombeta, deu seu grito, desabaram de repente as muralhas. Cada um entrou pelo lugar que estava à sua frente e assim tomaram a cidade, matando tudo o que nela havia. Homens e mulheres, jovens e velhos, bois e ovelhas e jumentos, tudo foi passado ao fio da espada. Josué disse então aos 2 homens que haviam explorado a terra: Ide à casa da prostituta e tirai-a de lá com tudo o que estiver com ela, conforme lhe jurastes. Os jovens espias foram e fizeram sair a Raabe, junto com o pai, a mãe, os irmãos, e tudo quanto lhe pertencia. Fizeram sair todo o seu clã e os puseram em segurança fora do acampamento de Israel. Quanto à cidade, incendiaram-na juntamente com tudo o que nela havia, a não ser a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro, que foram destinados ao tesouro do Senhor. Josué poupou a Raabe, a prostituta, bem como a família de seu pai e tudo o que lhe pertencia. Ela continuou habitando no meio de Israel até hoje, por ter escondido os mensageiros que Josué havia mandado para explorar Jericó. Naquele tempo, Josué fez um juramento: seja maldito diante do Senhor quem tomar a iniciativa de reconstruir esta cidade de Jericó. Os alicerces lhe custem o primogênito e as portas o caçula. O Senhor estava com Josué, que ganhou fama por toda a região. Vemos aí o agir de Deus acontecendo. Deus age, as muralhas caem e o povo vai entrar e fazer com que a cidade seja passada pelo seu julgamento. A vitória, ela não foi pela força, ela foi pelo poder da oração, ela foi pelo poder da fé, ela foi por uma ação sobrenatural. Isso fica muito claro. Então, Deus concedeu a vitória. Deus está honrando aqui Josué e está fazendo com que ele também se torne conhecido como Moisés se tornou conhecido. Porque Josué está obedecendo aquilo que o Senhor instruiu, fazendo exatamente o que Deus havia indicado. Então, nós vemos essa cidade passar pelo fio da espada, pelo julgamento. Aqui nós vemos a destruição total da cidade de Jericó, que mostra concretamente a santidade de Deus e a sua justiça. Aquilo que é mal não prevalecerá. Então, é passada a cidade de Jericó pelo julgamento. Mas quando nós olhamos o julgamento da cidade de Jericó, isso precisa nos remeter ao juízo final, porque também o mal será dissipado. O mal será vencido definitivamente. E ali estava um processo de purificação acontecendo. Deus estava ali purificando aquela região, aquela cidade, com a sua santidade e com o seu juízo. Deixa eu dizer, o juízo de Deus acontecerá.
nós experimentamos a misericórdia, não é verdade? Deus tem sido muito misericordioso, tem nos perdoado, tem nos dado a oportunidade de recomeçar todas as vezes que nós nos decidimos por recomeçar. Deus tem feito tantas coisas em nosso favor, mas chegará um dia da prestação de contas, o dia do juízo, seja ele o particular, mediante a nossa morte, não é? Se nós passarmos pela morte, ou se for a nossa geração que verá o juízo final, nós não passaremos pela morte, mas pela transformação do nosso corpo, como vai ensinar o apóstolo Paulo, né? Nós receberemos um corpo glorioso e em vida, se o juízo acontecer na nossa geração. Mas o importante é entender que Deus precisará ser justo no seu juízo. E aqui está a justiça de Deus, diante de um povo que adorava ídolos, a demônios, sacrificava os seus filhos a esses ídolos, praticava coisas horrorosas. Então, ali há o juízo, a justiça, a purificação. Por quê? A santidade de Deus não pode se misturar com essa realidade da impureza. E depois, ao final, a cidade vai receber um decreto de destruição permanente. Então, aquele que reconstruir essa cidade, quando colocar a primeira porta, perderá o seu primogênito, a janela, o seu caçula, mostrando exatamente que permanece ali um juízo. O que isso quer dizer? Não é? O mundo do pecado não pode ser reconstruído, reerguido. A gente não pode olhar para trás. Jesus vai dizer, quem colocou a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Nós não podemos voltar às cebolas do Egito, nós não podemos voltar ao vômito do cachorro, ou como aquela porca, que vai dizer São Pedro, que rola, né, depois de ser banhada, limpa, ser purificada, ela volta a rolar ali na lama. Nós não podemos ser esses. Isso aqui indica algo que nós devemos olhar para a nossa vida espiritual e também moral. Em que sentido? Nós precisamos pedir a graça da perseverança para Deus. Nós precisamos nos manter em oração, manter-nos na fé, seguindo na fé, na humildade, na obediência, na adoração, na fidelidade a Deus, que nós nunca voltemos às coisas velhas, ao passado, ao pecado. Ah, padre, não está dizendo que agora eu tenho que ser perfeito. Somente quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Mas Deus precisa encontrar-nos lutando contra as tendências do pecado, as paixões da carne. Ele quer nos encontrar lutando contra o mundanismo e resistindo ao diabo, né? Como vai dizer São Pedro. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é? Então, nós devemos resistir às tentações e não dizer assim, tá tudo bem, Deus é misericordioso, então vamos viver a nossa vida lá vão ter, não é? Do jeito que nós queremos, da maneira que nós pensamos, aproveitando, né? Vamos aproveitar o mundo, né? As paixões, as realidades da carne. Não, veja bem, aqui está mostrando nesse texto de Josué que Deus não permite que seja reerguida a muralha, a cidade do pecado. Isso diz muito para mim e para você. Nós não podemos voltar atrás. Então, se existem situações de pecado que estão batendo aí a sua porta, renuncie. Se existem contatos, se existem realidades onde você está muitas vezes expondo a realidade do pecado, corte definitivamente, para que você não volte atrás, não reerga a vida de pecado, a cidade dos homens. Porque o que é a cidade dos homens? A cidade do mundo, né? A gente poderia assim dizer, quando Agostinho vê os dois amores, o amor da cidade dos homens e o amor da cidade celeste, né? A cidade do céu, cidade mundana e a cidade celestial. Agostinho vai dizer assim, o amor da cidade dos homens é o amor por si mesmo, ao ponto do desprezo de Deus. O amor da cidade de Deus é o amor a Deus acima de todas as coisas, que me leva a ser capaz de desprezar a mim mesmo. E o desprezo aqui não é naquele sentido negativo, é o desprezo das minhas paixões desordenadas, é o desprezo das tendências ao pecado, é o desprezo dos vícios, é o desprezo do mundanismo, é o desprezo da tentação do mal, do maligno. Então, isso precisa ficar claro para nós. Agora, Raabe, ela figura a conversão do povo pagão. E aqui nós vamos ver a fé de Raabe, a atitude que ela teve,
trouxe salvação para o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, todo o seu clã. E aqui, né, nós vamos ver depois Raabe, ela vai se casar com um homem chamado Salmão, e ela se tornará, né, parente, né, do rei Davi, um ancestral do rei Davi. E ela está na genealogia de Jesus, para a gente ver a redenção, né, que alcança aquela prostituta. Ali, nela, figura a igreja que nasce, a igreja que começa, a igreja dos pagãos, né? Os pagãos são inseridos no meio do povo de Deus, a conversão dos pagãos, e nós vamos observar exatamente essa ação salvífica de Deus. Deus, ele quer sempre salvar, ele não quer condenar, mas a gente precisa fazer a nossa parte, como Raabe fez a parte dela. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje desse texto? Eu devo estar atento à responsabilidade que tenho em relação ao meu caminho de fé. Não posso, em hipótese alguma, brincar com a misericórdia de Deus. Devo acolhê-la e mudar definitivamente de vida, sem voltar atrás, sem reconstruir a vida de vícios e pecados. O Senhor, Deus, o santificador, o 3 vezes santo, quer me purificar e santificar, para que no dia final eu esteja junto aos servos bons e fiéis que receberão o reino por herança, o reino do céu por herança. É exatamente isso que nós contemplamos aqui, espiritualmente falando, na leitura desse texto. Nós não podemos reconstruir a nossa vida de pecado, nós temos que construir uma vida de virtude, de santidade, fazer um caminho assertivo, sem ficar olhando para trás com saudades da cebola do Egito, sem ficar nos expondo a pecados. A gente tem que ser prudente na nossa caminhada, determinados. Dessa maneira, nós chegaremos no dia final preparados para receber a herança do reino dos céus. É dessa maneira que eu e você estamos sendo convidados a caminhar, a partir do texto, daquilo que Deus nos revela pelo texto sagrado. Vamos rezar? Senhor, eu preciso da graça da perseverança, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E o meu desejo é esse. O Senhor já me salvou lá na cruz, mas o meu desejo é de permanecer, de perseverar, de caminhar na direção da sua santa vontade, na direção do reino dos céus, desse lugar que o Senhor preparou para mim, o Senhor conquistou pelo poder do seu sangue, da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Eu faço parte desse povo que, como Raabe, fui alcançado, purificado, redimido, justificado por ti. E eu quero permanecer na justiça, na santidade e na fidelidade. Mas para isso, eu necessito da sua graça. E aqui eu firmo um propósito com o Senhor. Eu não olharei para trás, eu não voltarei para trás, eu não reconstruirei uma vida de pecado como era no passado, mas eu vou dia após dia construindo e edificando a minha vida no caminho da virtude e da santidade com a sua graça. Somente com a sua graça eu serei capaz de viver assim e de perseverar até o fim. Amém. E é o desejo de Deus, meu irmão, é o desejo de Deus, minha irmã. Ele deseja a nossa salvação. Só que nós devemos fazer a nossa parte. Então, faça a sua parte. Não se exponha ao pecado, lute para viver em estado de graça, renuncie aos vícios e siga o caminho do Senhor. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.